Estamos de volta no programa Código de Honra. Este programa que é feito em parceria pelo Instituto dos Advogados de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O objetivo do programa Código de Honra é esclarecer a você, da população, diversas dúvidas sobre as questões do direito em geral. Então, você que tiver interesse em participar do programa Código de Honra de forma mais ativa, pode nos enviar sempre um e-mail para o e-mail códigodehonra@iasp.org.br, que nós teremos imenso prazer em tratar do assunto do seu interesse. Hoje, o programa Código de Honra vai tratar de um assunto de interesse de todos nós. E para isso nós convidamos a doutora Ivone Zeger, ela que é especialista em direito de família e vai falar conosco sobre testamento. Como vai a senhora, tudo bem? Muito bem, Fabiana, obrigada. Novamente aqui no programa Código de Honra. Repito, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Esse assunto, o testamento, é um assunto que parece ser um assunto chato, porque tem a ver com a questão de sucessão, tem relação com a questão do falecimento, e muita gente acaba evitando de falar sobre o assunto, né? Mas a gente vê que hoje em dia existem diversos tipos de família, que são as chamadas famílias moleculares. Mosaico. Famílias mosaicas. Elas né? se misturam, é verdade. E essas famílias, elas acabam tendo aí uma necessidade, às vezes, de trabalhar um pouco com a questão do testamento. Sim. O que é um testamento? O testamento é utilizado hoje somente pelos ricos, ou ele é um instrumento necessário até para as pessoas de classe média baixa, para os pobres? O que é esse instrumento? Perfeito. É verdade, Fabiana, você atentou para um aspecto interessante. O testamento, ele ainda hoje é um tabu. As pessoas têm receio de se manifestar ou de achar que pode fazer, imaginando que só as pessoas com propriedades ou com muito dinheiro têm o direito ou deveria fazer. Mas, ao contrário, isso já, eu há mais de 15 anos, sempre escrevendo para o público leigo, falando com o público em geral, de uma forma bastante simples, eu preciso que vocês entendam que é muito importante que, eu digo, desde há tanto tempo que eu falo sobre isso, que eu entendo que hoje me parece que o testamento, ele já não é este tabu que já foi. Um dos meus livros, que é Herança, Perguntas e Respostas, ele justamente se manifesta com perguntas e respostas sobre toda a área do direito de família, do direito civil, mostrando que, na verdade, um testamento é alguma coisa que qualquer pessoa pode fazer e, na verdade, deveria fazer. Porque, veja, é uma das únicas formas que você tem, eu digo únicas porque é única mesmo, você não pode deixar ou descrever ou tentar imaginar que você tem um certo patrimônio, seja ele pequeno, médio ou grande, e você tem uma pessoa que você gostaria que recebesse alguma coisa. Essa pessoa pode ser um funcionário, pode ser uma tia, pode ser um sobrinho, alguém que você tem carinho. E por que você, com aquilo que é seu, você não pode deixar para o futuro, no momento em que você já não esteja mais? Por que você não pode deixar alguma coisa para alguém que você quer e que, na verdade, as coisas foram feitas por você? Então, veja, testamento é um instrumento extremamente democrático. Eu diria que é o instrumento mais democrático que eu conheço. Qualquer pessoa, a partir dos 18 anos, até os seus 90, 100 anos, se estiver com as suas faculdades mentais em ordem, não há problema nenhum, você pode fazer. E se você tiver alguma dúvida, depois você pode modificá-lo. Ele não é uma coisa estanque, ele não é engessado. Então, a qualquer momento, você diz, não, agora eu quero melhorar, eu quero deixar mais um imóvel, mais um bem, mais alguma coisa para outra pessoa. Você pode fazer. Evidentemente, nós vamos, no decorrer do programa, explicar para você o que você pode e o que você não pode fazer. Isso significa que eu tendo uma casa, 10 casas, uma casa, uma empresa, 3 empresas, o Instituto do Testamento vai estar apto para qualquer brasileiro, para que possa dispor
dos teus bens da forma como bem queira, de forma democrática. Sim. Me esclarece uma coisa, doutora Ivone. Os bens que por acaso uma pessoa tenha no exterior, eles podem ser incluídos no testamento brasileiro? Não. Todos os bens no Brasil, como em outros países, quando você tem o patrimônio no Brasil, quando alguém vem a falecer, será aberta a sucessão, verifica-se se há testamento e, havendo testamento, serão verificados quais são os bens e quais são os herdeiros. Os bens no território nacional serão verificados aqui, serão partilhados aqui no território nacional. Bens desta mesma pessoa que faleceu, mas que estão no exterior, quando eu digo exterior, pode ser qualquer país fora o nosso território nacional, você terá que abrir um inventário, a sucessão no país aonde está este bem, evidentemente, e os herdeiros também lá deverão ser configurados. Podem ser, evidentemente, os herdeiros daqui, mas o inventário deverá ser aberto no país aonde se encontram os imóveis. E eu posso deixar os meus filhos fora do testamento? Não. A rigor, você não deixa os filhos fora do testamento. Eu vou te contar por quê. Quando você tem a oportunidade de fazer um testamento sempre que você quiser. Nós temos, a rigor, 3 tipos de testamento: o público, o particular e o cerrado. O mais comum, e aquele que eu oriento, ou de uma forma geral nós advogados orientamos, é que se faça um testamento público. Por quê? Quando você faz um testamento público, você faz no cartório de notas, com um tabelião, e como o tabelião tem fé pública, dificilmente o seu documento terá algum problema quando se abrir a sucessão. Tá? Por quê? Porque, afinal de contas, é público e o tabelião tem fé pública, portanto, ele atesta aquilo que está escrito lá. O particular, você pode fazer, inclusive de próprio punho, você mesmo pode escrever. Você tem que chamar pelo menos 3 testemunhas. Entretanto, ele é passível de algumas considerações. Se ele for aberto, alguma cláusula não estiver clara, se alguma cláusula estiver em conflito com outras cláusulas ou com a herança em si, você pode ter um testamento que terá que ser até ignorado. A única coisa que você, num testamento, você pode ter vários itens, várias cláusulas, e elas podem ser contestadas. A única cláusula que não pode ser contestada num documento será a filiação, será o reconhecimento de um filho. Pode ser que vocês não saibam, mas muita gente usa de testamento para efetivar o reconhecimento de um filho. Muitas vezes filhos havidos fora do casamento, as pessoas não querem revelar, e o instrumento do testamento é um instrumento que se utiliza para isso, e a única cláusula que não pode ser contestada é a cláusula do reconhecimento. Olha que interessante, né? Outra coisa interessante que você estava comentando é que o testamento pode ser feito por pessoas de diversas idades, tanto 18 anos quanto 90 anos. E aí eu te pergunto, as pessoas que têm mais de 70, 80, 90 anos, dependendo da situação, elas podem fazer o testamento e ele será válido? Sim. Ou depende de uma condição de saúde? Na verdade, ele será válido principalmente aquilo que eu oriento, eu continuo orientando. Faça sempre, primeiro, consulte um advogado da sua confiança e vá com ele a um cartório, evidentemente da confiança de ambos, no sentido de que o tabelião ateste que aquela pessoa que está fazendo o testamento, ela está plena, ela está com suas faculdades mentais absolutamente preservadas, em ordem. E, obviamente, você tem que ter pelo menos 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas também farão parte do testamento e, evidentemente, lembre, você também, a qualquer momento, uma pessoa de 80 anos, 90, se ela quiser, ela pode modificar o testamento, pode. Se ela tiver nestas condições, ela fará, repito, use sempre o auxílio e orientação de um advogado da sua confiança para que todas as cláusulas, tudo que for escrito esteja absolutamente de acordo. E através de um testamento eu posso, por acaso, deixar
mais do que 50% do meu patrimônio para um dos meus filhos, por exemplo? Essa pergunta eu Sim. gostaria que você nos respondesse após o nosso intervalo. Perfeito.